Olá pessoal, enfim chegamos no final da segunda temporada. Terminamos a primeira temporada com você aprendendo a como fazer uma plana manual. Nada mais justo do que encerrarmos a segunda temporada com você aprendendo a usar uma plana manual. Trouxemos alguns modelos de planas de madeira, planas menores e aquela tradicional mais usada ultimamente, que é a de ferro, para que você aprenda como manuseá-las. Nós vamos passá-las em algumas peças de madeira para que você aprenda o manuseio correto delas e o que você precisa saber sobre a plana. Hoje praticamente qualquer plana que você compre de ferro vai possuir um cabo e um peão, ou uma maçaneta, que é a parte da frente que você segura, o cabo você segura atrás, ela te dá mais estabilidade. As antigas eram formadas por um toco com uma cunha e a lâmina no meio, elas não possuíam nem a maçaneta, o peão e nem o cabo, geralmente. Algumas possuíam, eram boas, mas não tinham a precisão que as atuais têm. Por isso eu te indico, ao você comprar uma plana, seja artesanal, seja de ferro, dê preferência às que possuem peão e cabo, pois elas te dão mais facilidade e mais precisão na hora do corte. Bom pessoal, o que eu quero que você saiba nessa aula de hoje? É muito importante dominar o uso da plana manual. Eu tenho muitos amigos e eu vejo muita gente dizendo que quando compra a plana elétrica, aposenta a manual. Poucas pessoas sabem do que eu vou dizer agora, mas a plana manual, ela completa a plana elétrica. Aqueles degraus costumeiros que você já aprendeu naquela aula de como usar a plana elétrica, eles são removidos facilmente, além daquela forma que eu te ensinei com o formão, ou com a lixa, ou com a lixadeira, eles são mais facilmente resolvidos com a plana manual. A plana manual, sendo bem utilizada, deixa a madeira num estado que praticamente você nem precisará lixá-la. Ou se precisar lixá-la, será um trabalho bem menor do que seria com a lixa sem passar a plana. Ela deixa um acabamento praticamente perfeito. Eu vou ensinar hoje, mais ou menos, não é um padrão correto, porque vai depender de marca e de modelo para modelo, mas os tamanhos de cada plana e cada lâmina que ela possui, para que você saiba o que você vai encontrar no mercado hoje. Por exemplo, a plana número 1. A plana número 1 possui entre 11 a 15 centímetros de comprimento. A lâmina dela tem por volta de 2 centímetros a 2,5 centímetros. Isso é uma média, como eu já disse, porque vai depender muito de marca para marca, modelo para modelo. Ela pode variar um pouco. É mais ou menos uma média que eu estou te passando. As planas número 2, elas vão de 15 centímetros de comprimento a 18 centímetros. As lâminas vão de 3 a 3,5 centímetros de largura. As planas número 3, elas variam entre 25 a 26 centímetros de comprimento. Suas lâminas possuem de 4,5 a 5 centímetros de largura. As planas número 4, por sua vez, possuem de 28 a 29 centímetros. Variam a lâmina entre 5 centímetros e 5 centímetros e meio. As número 5 vão de 35 centímetros a 37 centímetros. Suas lâminas podem ir de 5,5 centímetros de largura a 6 centímetros. As número 6 possuem comprimento de 38 a 40, 41, 42 centímetros. Suas lâminas possuem geralmente entre 6 centímetros e 6 centímetros e meio. Claro, como eu já disse várias vezes, isso são médias. Vai depender muito de marca para marca. As planas número 6 já são consideradas garlopas. Uma garlopa é uma plana comprida. Acima de 40 centímetros, 39 centímetros, ela já pode ser considerada uma garlopa. Para áreas maiores, para madeiras mais grossas, ela dá um acabamento mais facilitado. As garlopas, hoje em dia, só são encontradas raramente de ferro. As antigas eram feitas de caibro, possuíam um cabo, uma cunha, a lâmina, não possuíam peão. São boas, mas são mais pesadas que as comuns. O que se diz hoje que a mais comum a ser usada é a número 3, como essa de ferro. Eu discordo disso também. Você vai desenvolver a sua técnica, a sua maneira de trabalhar e vai descobrir isso. Qualquer tamanho de plana é bom e pode ser usado. Alguns dizem que as menores são excelentes somente para acabamentos ou para bordas ou para serviços menores. As maiores para madeiras maiores. Por exemplo, eu consigo trabalhar com uma número 2, uma pequena número 2, numa tábua de 3 metros. Eu consigo desengrossar uma tábua inteira com ela, sem me cansar. Eu consigo trabalhar com uma número 3, da mesma forma, trabalhando com bordas ou trabalhando como desengrosso. Eu consigo trabalhar com uma número 5, da mesma forma. É uma questão de hábito. Você pode se adaptar mais a número 3, pode se adaptar mais a uma número 5, pode se adaptar mais a uma número 2. A diferença é que a largura da lâmina, em cada passada, pega uma área maior, uma área mais larga. É essa a única diferença. Existe sim indicações para cada uso, como eu acabei de citar, mas vai muito do costume que você vai criar com as planas. O bom seria você trabalhar com todas elas e se acostumar com todas. Mas se você adaptar com uma número 2, ou com uma plana número 3, ou com uma plana número 5, você fará praticamente os mesmos serviços com ela. Você vai aprender, vai se adaptar a usá-la. Uma outra coisa que é muito comum ser dita hoje em dia, que as planas não vêm afiadas, que as planas não vêm retificadas. Retificada é a base dela ser reta. Isso é um equívoco, porque eu já comprei planas nacionais, como por exemplo essa, não vou dizer a marca porque não vou fazer propaganda, mas essa plana de ferro, ela é nacional, tenho ela por volta de uns 16, 15 anos, e veio retificada e veio muito afiada. Existem sim, hoje, modelos de fora, modelos importados, modelos mais baratos, que podem vir sim com a base não tão reta, ou não totalmente reta, e podem vir com a lâmina cega. Isso não é impossível acontecer, mas não é uma regra que toda a plana venha cega ou toda a plana não venha reta na base. Isso não é regra. A prova está aqui. Caso a sua venha com vão, pode acontecer isso. Como é que você resolve isso? Tanto a de madeira quanto a de ferro. Você vai pegar uma régua, pode ser aquele esquadro
de 45 graus que nós usamos muito, aquele esquadro escolar, que é perfeito. Põe o lado maior dele, encosta na base sem a lâmina e você vai ver se ela está reta ou se existe um vão. Se existir um vão na sua plana, você vai remover a lâmina dela. Vamos fingir que ela estiver sem lâmina. Vai esticar uma lixa de ferro 36 na mesa. Superfície reta, tem que ser uma mesa ou de vidro, uma mesa de mármore, uma mesa que a superfície seja reta, senão não vai dar certo. Você estica, segura com a mão na beirada e você vai esfregar ela nessa lixa. Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Você vai dar várias esfregadas, vai pegá-la, vai colocá-la na régua e vai medindo até o vão acabar. Outra maneira de fazer isso, pelo cabo, como eu te ensinei, empurrando ou calcando a mão no centro dela, sempre mandando ela pra baixo, para que pegue toda a área, para que toda essa parte encoste na lixa. Ela não pode encostar de lado, senão ela vai ficar torta, ela tem que encostar toda. E você vai esfregá-la pra frente, pra trás e vai medindo. Você dá umas 10, 15, 20 esfregadas e mede. E vai de novo, até chegar na base totalmente lisa. O que é uma base irregular? É uma base com mais de 1 milímetro. Por exemplo, meio milímetro no fio de cabelo. Às vezes você coloca a régua aqui, você vai ver um fio de cabelo, quase nada. Isso não vai interferir. É muito difícil acontecer, mas quando você coloca aqui, você vê 1 milímetro, uma coisa absurda de espaço no vão ou nas pontas, aí sim você precisa fazer esse procedimento. Fora isso, não precisa. Ok, vamos agora montar a morsa aqui e vamos começar o procedimento de uso da plana. Como usamos a plana manual. Vamos aos testes. Eu coloquei um sarrafo que eu geralmente uso para fazer teste das minhas planas antes de finalizá-las, teste de afiação. Então eu vou colocá-lo aqui só como exemplo para que você aprenda. Eu vou começar com a de ferro. Primeiro passo que você precisa fazer para usar a sua plana, aprender a usar a sua plana manual, no caso de bordas, ou até no caso de superfícies largas, ou um sarrafo, qualquer tipo de madeira, um caibro, uma viga, que lado está a veia. Você precisa se atentar muito na hora que você usar a sua plana, olhar de frente com o olho daqui, se a ponta, as duas pontas estão batendo na altura, estão na mesma direção. Se ela estiver meio torta, ela está errada. E outra coisa, começa com ela muito fina, sempre fina, o mínimo do mínimo, meio milímetro para menos, o mínimo, e vai passando. Se precisar, você aumenta um pouco mais. Como é que você descobre que lado tá a veia? Você passa para um lado primeiro e vê se a madeira rasgar, se levantar farpa, se levantar a fibra da madeira, tá contra a veia. No caso do pinus é mais difícil, porque o pinus, ele geralmente não dá tanto esse problema. Madeiras mais duras é mais fácil de descobrir. Por exemplo, cambará, que é muito fibroso, é fácil descobrir isso. O pinus é mais difícil. Eu sei que o lado da fibra está pra cá, a veia tá correndo pra cá. Mas você viu que mesmo contra a veia, tá praticamente liso, ele não deu problema. No eucalipto é mais fácil. Você vai passar, ela vai dar uma levantada. Dá uma passada só, levantou, você já sabe que é o contrário. Você vira ela no sentido contrário. No sentido da veia, quando você passar, ela vai com mais suavidade. Contra a veia, ela agarra mais, você faz mais pressão. A vantagem das de madeira para as de ferro. As de ferro são excelentes, só que elas são um pouco mais pesadas. Para você, por exemplo, desengrossar ou aparelhar, tirar aquela camada que vem com farpa de uma tábua que você comprou de pinos, uma tábua de 3 metros, aquela 30 por 3. Para você fazer esse mesmo serviço com uma de ferro, você vai suar e vai cansar mais rápido, porque ela é pesada. A de madeira, por mais que seja maior, por exemplo, essa aqui é uma número 5, ainda não acabei ela, ainda está em fase de acabamento. Eu consigo desengrossar uma tábua com essa sem me cansar. Com essa aqui eu já me canso. Apesar dela ser excelente. Como eu disse, toda a plana é boa. Desde que ela tenha pelo menos um peão e um cabo, isso vai trazer menos esforço também. No caso da de ferro, você passou, os cavacos estão bem finos. É uma folha de papel de seda. Então excelentes, porque eu uso pouquíssima lâmina pra fora. Então eu passo. Ela tira sem esforço. A minha mesa vai dar uma balançada porque ela está solta, mas vai dar para você ver. Você pode usá-la no sentido reto, comprido, ou você pode usá-la levemente de lado, mais ou menos uns 30 graus, 25 graus, 35 graus. De 30, 35 a 20, 25. Você vai escolher mais ou menos assim, nessa posição, e passá-la. Tanto na borda quanto em superfície larga. Te facilita muito mais. Passá-la reto em borda é mais indicado, mas te cansa mais. Também é um esforço a mais que você vai ter que fazer. Então se eu jogar ela de lado, ela consegue entrar sem que eu precise pressionar tanto. Outra coisa, a mão no cabo e a mão no peão, eu calco ela para baixo e empurro, senão ela não pega. Ou de lado ou nesse sentido reto. Costume trabalhar com ela sempre na diagonal, para te facilitar. Isso vai te trazer menos esforço e mais adianto no trabalho, principalmente para desengrossar áreas grandes, ou para tirar aquela capa de farpa, que quando você compra madeira crua, que vem toda farpada, a área maior, é primordial que você faça isso. Bom, eu vou usar agora a número 2.
você nota que eu não faço esforço. Aqui estão os cavacos, longos, por sinal. Eu não faço esforço, por quê? A lâmina tá mínima. Não sei se é possível que você veja tanto esse canto quanto esse canto. Eu olhando daqui, eu calculei ele e apertei o parafuso dela para que ela ficasse o mínimo do mínimo. Mais ou menos meio milímetro para menos. Mas você vê que eu não faço esforço com ela. Eu consigo deixar ela totalmente lisa em cima, sem esforço, na diagonal. Se eu botar ela de frente, eu também vou tirar. Mas eu vou ter um pouco mais de esforço. Naquele sentido que eu te ensinei. Põe para baixo, calca para baixo e empurra. Outra coisa que você precisa saber, movimentos rápidos. Plana você não passa vagarosamente, senão ela trava na madeira. Se eu for com ela na diagonal ou reto, com força para baixo e com velocidade, direto, ela tende a cortar e seguir. Veja bem agora, eu vou passar ela devagar. Eu vou travando ela. Agora eu vou passar ela de forma rápida. Ela não encontra resistência. Você calcou, jogou de lado, levou até o fim. É esse o sentido da plana. Vamos agora para arredondamentos ou quebra de quinas. A pequena. Ela vai tirar filetes finos, porque ela tá chanfrando essa quina. Isso aqui para arredondar é um pulo agora. Eu passaria uma lixa, ou eu passaria de leve uma grossa, depois eu lixava, eu estaria com essa quina praticamente quebrada. Ela me facilita muito. No casa de ferro, mesma coisa. Para quebrar quinas eu não posso jogar na diagonal. Diagonal é para bordas e áreas largas. Para quebrar quinas eu sou obrigado a mantê-la no sentido reto, nunca diagonal. Senão eu não vou ter precisão. Outra coisa, quinas, às vezes, dependendo da madeira, eu posso ir contra a veia também. De um lado ou de outro. Ok. E assim você vai quebrando a quina. Vamos virá-la de lado agora. Vamos passar em áreas maiores para que você aprenda, para que você veja, e outros tipos de madeira para que você aprenda a usá-la em superfícies maiores. Pessoal, coloquei aquela tábua de teste que fizemos a borda agora deitada na morsa, aprendi na morsa. Você pode prender na mesa também com 2 sargentos, com 2 grampos Cs, para que você aprenda a utilizar ela. Vamos supor, é um sarrafo de 15 centímetros. Eu quero desengrossar essa parte. Vamos com a de ferro primeiro, com a número 3. Como eu já te ensinei, de frente ela fica mais dura. Mas é possível. Eu vou colocar a câmera aqui em cima, que eu quero que você veja. Pronto, pessoal, posicionei a câmera, vai ser melhor. Pra frente, seguro no peão, seguro no cabo. Você nota que a cada passada eu já removo alguma coisa. De frente. Vamos agora na diagonal. Você nota que ela tira cascas muito finas, chamados de cavacos. Parece um papel de seda. Agora eu vou usar a número 2. Mão no cabo, mão na parte de trás. Você nota que os cavacos são mais finos e mais longos. Com o número 2 eu tenho mais precisão. Mas isso é uma questão de hábito. Dependendo da sua plana, você vai se acostumar com ela, vai praticar com ela, vai dominá-la e praticamente vai fazer tudo com ela. Se você comprar uma número 2, se você comprar uma número 3, se você comprar uma número 5, se você já possuir uma delas, você vai se acostumar com ela e praticamente vai servir para tudo. No caso de degraus, aqui existe um degrau. Vou botar mais pra frente essa madeira para que você veja. Vamos simular que fosse um degrau deixado pela plana elétrica. Eu vou passar agora a pequena para tirar esse degrau, que é o que eu quero que você veja como simulando que fosse um degrau de plana elétrica. Eu vou jogar a pequena na diagonal, mesmo sentido diagonal, só que na diagonal da madeira eu não vou sentido para frente, eu vou nesse sentido cortando e eliminando esses degraus. Praticamente eliminei o degrau. É uma outra forma de você passar. Se você quiser passar lá na diagonal pra frente, também é possível tirar o degrau. Quer dizer, na diagonal, quando é degrau deixado pela elétrica, é mais fácil fazer esse movimento. Ela vai tirando com suavidade, pequenos cavacos, cavacos bem finos. É uma outra maneira de você utilizá-la. A única coisa que eu não vou te indicar a fazer, e eu já vi gente falando isso e batendo muito nessa questão, é de que a plana manual deve ser usada sempre transversal à veia. Nunca use transversal. Eu vou te explicar por quê. Principalmente pinos eucalipto, cambará. A tendência de rasgar é muito maior. Existem madeiras que você até pode passar transversal. Por exemplo, como o cedrinho. O cedrinho é uma madeira mais mole, mais fácil de trabalhar. A fibra é removida com facilidade. O cedrinho eu consigo, se ele tá com uma barriga, passá-lo transversal. Mas nem transversal totalmente. Eu jogo lá de lado e passo. Pinos, peroba,
madeiras mais duras, a tendência de rasgar é grande, transversal. Então transversal eu faço como eu te ensinei agora. Ela, no sentido da veia, eu jogo ela, a plana eu passo nesse sentido. Não assim transversal, como é dito algumas vezes. Isso é errado. Bom, vamos passar agora por uma peroba. Eu vou desmontar essa peça, vou colocar a peroba na amostra para que você veja. Bom, pessoal, essa daqui é aquela tábua que fizemos aquele entalhe, marcenaria. Você se lembra daquele entalhe que fizemos naquela aula de entalhes com a palavra marcenaria? Eu vou usar essa madeira, o outro lado dela que está sujo, é uma viga. Vou posicionar ela aqui só para a gente descascar essa casca para você ver a facilidade. Vou colocar na amostra e a gente já volta. Pessoal, dei uma limpada rápida nesses cavacos que estavam aqui para nós pegarmos a peroba. O mesmo esquema. Vamos passar a de ferro primeiro. Na diagonal, sentido a fibra. Eu preciso descobrir que lá tá a fibra. Não sei se ele tá para cá ou para cá. Então eu vou dar uma passada e vou ver se ela rasga. É madeira muito velha. Ela tá praticamente, em vez de rasgar, ela tá dissolvendo essa casca, essa primeira casca. Então eu vou passar primeiro a número 2 para a gente ver se ela acha o lado da fibra. Vamos passar ela na diagonal. Você nota que sai junto muita poeira, porque ela é uma casca mais velha. Você percebe que eu passo ela com muita suavidade, sem esforço nenhum. Já a de ferro eu preciso de mais força. Vou passar no número 5. A veia está para cá, não está para cá. Você nota que aqui já começou a rasgar. Então você nota a facilidade que eu tenho de deixar essa madeira lisa. A pequena eu gosto mais porque ela é mais suave. Mesmo com outra veia, às vezes eu consigo não marcá-la. Você vai ver um exemplo. Tá aí, pessoal. É muito fino. Eu gosto de ir aos poucos, como eu te falei, com ela fina, do que muito grosso e acabar rasgando a madeira. Isso você vai fazer em qualquer madeira praticamente. Isso aqui é uma peroba. Vou pegar agora uma tábua bem empenada, de pino, só pra você ver mais ou menos a noção qual é a facilidade de remover isso. Pessoal, um pedaço de tábua de pinos, 30 centímetros de largura, deve ter por volta de uns 70, 75 de comprimento. O mesmo sentido, ela tá bem empenada. Eu não vou deixar ela planeada, eu vou tirar a casca. Eu quero que você veja a casca sendo removida. A capa da madeira, essa capa velha, essa casca que tá velha. Se fosse uma madeira que supostamente compramos, esteja certinho, secou na sombra por um período, ela não empenou. Eu quero que você veja a remoção dessa casca com farpas, como é fácil. Fiz com a número 5. Você vê a casca já saindo, ela lisinha, praticamente não precisa nem lixar. Os cavacos finos e compridos. Vou fazer com a número 2, que é a que particularmente eu gosto mais. Mas é questão de costume. Você vai ver que você vai desengrossar uma tábua inteira, sem fazer esforço praticamente. É muito rápido. Você viu aqui o acabamento que ela dá. É muito fácil ser feito isso, é muito rápido. Essa aqui é a forma de você desengrossar uma tábua dessa. Você vê que você vai desengrossar os dois lados. Se ela tivesse totalmente plana, você desengrossaria ela tranquilamente, tiraria essa casca, essa parte com farpas, essa parte feia dela, você desengrossaria, deixaria ela totalmente aparelhada e bonita, com muita facilidade. Tanto pinos quanto pallet, eucalipto, outras madeiras, madeiras com tinta. O único problema da madeira com tinta é porque você vai cegar ela mais rápido, mas você sabendo afiar, também isso não é problema. Precisamos dar uma verificada antes, se não há pregos, porque o prego arrebenta com a lâmina, ou você precisar fazer uma afiação nova, porque o prego ele vai marcar a lâmina, vai causar dentes na lâmina. Passando aquela groselha, testando, arrancando os pregos antes, você consegue desengrossá-la também com tranquilidade. Bom, pessoal, você viu o quanto é prática a plana manual, o quanto ela nos ajuda, o quanto ela nos adianta o trabalho. Eu quero que você pratique, que você faça testes em várias madeiras de descarte, em várias posições, que você aprenda a descobrir o lado da veia da madeira. Eu quero que você aprenda a trabalhar com ela e desenvolva a sua forma de trabalhar, a melhor forma que você vai encontrar. Com certeza você vai desenvolver outras maneiras e outras técnicas, porque a prática traz isso. E nós estamos encerrando com essa aula de plana manual a nossa segunda temporada de Oficina Marcenaria Rústica, nosso curso de marcenaria. Eu quero agradecer demais a você que se inscreveu, a você que está com a gente, a você que comentou nesse período todo, a você que nos apoia, a você que deixa sua mensagem aqui embaixo, que dá o seu like. Se não fossem vocês, nós não teríamos chegado ao final dessa
essa segunda temporada, nós não teríamos nem primeira temporada. Tudo que acontece aqui no curso, tudo que é feito com toda a luta, com todo o sacrifício, é feito pra você, pra te ajudar. Você sabe disso desde o começo. Eu te agradeço muito. Eu quero agradecer ao pessoal aqui do YouTube, o pessoal do canal. Eu quero agradecer o pessoal dos meus dois grupos de marcenaria do Face, o Marcenaria Iniciante e o Marcenaria Rústica, que também tá aqui no curso com a gente, que nos apoia, que nos ajuda. Eu quero agradecer o pessoal de todas as regiões do Brasil, Sul, Sudeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste. Eu quero agradecer o pessoal de fora, os irmãos de Luanda, que participam muito, que possuem também uma marcenaria maravilhosa. O pessoal de Portugal, que também tá aqui com a gente, sempre comentando, sempre apoiando. Meu muito obrigado. O pessoal da América Latina, da América do Sul, em especial nossos irmãos aqui em volta, que apesar de não falar em português, conseguem entender e nos apoiar e muitas vezes deixam seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado a todos vocês da América Latina, muito obrigado a todos vocês da América do Sul. Muito obrigado por todo o apoio de coração. Se não fossem todos vocês, nós não teríamos concluído a segunda temporada. Nós talvez não teríamos nem chegado ao final da primeira. E estamos indo para a terceira temporada. Já tá chegando a terceira temporada, já tá sendo preparada para você. E pessoal, se Deus permitir, até a terceira temporada, o meu muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus.